O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos prosseguindo nossa preparação para o Natal do Senhor. A liturgia, nos dias em que se aproximam, pois, da festa, vão nos ajudando, especialmente apresentando-nos a cada dia, de uma forma mais nítida ainda, o grande mistério que vamos celebrar. E, como hoje vemos, é a consequência, é o prosseguimento, a continuação do trecho lucano, quer dizer, de São Lucas, de ontem. Ontem aconteceu a visitação, pois, de Maria, a sua prima Isabel. Ela fica lá com ela para acompanhar os últimos tempos da gravidez, os dias do parto. E, como disse o evangelista, depois volta para sua casa, para aguardar, então, o cumprimento do nascimento do próprio Salvador. No encontro das duas mulheres, acontece então a revelação da ação de Deus na vida de Maria. Maria contempla a misericórdia do Senhor na gravidez da sua prima, que não podia mais ter nenê àquela altura da sua idade, como eu já falei nas catequeses antecedentes. E agora, depois então do encontro das revelações, a Virgem Maria exulta num canto chamado Magnificat, porque em latim inicia assim: Magnificat anima mea Domini, ou seja, a minha alma canta as maravilhas, as magnólias. Magnólia quer dizer coisas maravilhosas. As magnólias Dei, de onde vem então Magnificat, que vem também significar engrandecimento. Magno, alguma coisa que é altamente excelso. E é o que então se constitui nesta oração que todos os dias a Igreja, pela boca dos sacerdotes, pela boca dos consagrados, pela boca dos leigos, entoa ao fim da tarde, no ou na oração da liturgia das horas, nas vésperas. Como hoje, a nossa comunidade de barnabitas, todos reunidos, já rezamos as vésperas, antes de reiniciar, pois, o atendimento no santuário.
esta oração foi colocada na boca de Nossa Senhora. E nada mais apropriado, porque se existe uma boca, se existem lábios mais dignos de louvar o próprio Senhor, é a boca, são os lábios de Maria. Ela, a criatura mais excelsa, não é deusa, não é mais que Deus, mas depois dela não teve mais para ninguém. Por isso São Lucas colocou nos seus lábios puríssimos esta oração, que consiste em duas partes, se assim podemos dividir esta única oração. A primeira reconhece a grandeza e a misericórdia que Deus fez acontecer na vida desta jovem nazarena, adolescente, àquela altura, como até há alguns anos perto de nós, tudo acontecia muito rapidamente na vida de um ser humano. Por quê? Porque se morria cedo, porque não existiam os antibióticos, as vacinas, então rapidamente se morria. Por isso casavam muito jovens, muito novos, constituíam família, tinham os filhos, porque a morte era certa dali a alguns anos. A época da Virgem Maria também. Por isso iam ficando moças, iam logo casando, tendo filhos, porque a morte era certa mais cedo. De modo que então a Virgem Maria foi mãe lá pelos 14, 15, mais tardar 16 anos também, já prometida em casamento, e o Espírito Santo se antecipou, pois ao noivo dela, São José. Eis porque então ela canta os louvores de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade desta serva e fez nela maravilhas. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, da história, até mesmo da história sociológica do povo de Israel, que à época de Nossa Senhora tinham sido esquecidas, quebradas, colocadas de lado as promessas de Deus. Ninguém mais quase acreditava que pudesse nascer o Salvador. Já estavam desencorajados, desanimados. Muitos se deram ao paganismo, muitos se deram ao materialismo, porque diziam: nós já estamos cansados de esperar este Messias, este Salvador que não chega. Então, vamos fazer outras coisas. Mas diante desta deserção, deste abandono da fé, diante desta apostasia é uma palavra da doutrina cristã que serve para dizer o abandono da fé, permaneceu sólido e firme um grupo pequeno, um grupo reduzido. Eram observantes da palavra, da lei de Israel, e diziam: não pode terminar assim, não pode ser assim. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus vai se manifestar, sim, senhores. E chamavam a estas pessoas, homens e mulheres, famílias, crianças, jovens, observantes, apegados à lei de Deus, os chamavam de anauins. Quem já estudou um pouco da Bíblia já ouviu falar neste termo, anauim, que traduzido significa pobre de Deus, pobre de Javé. Não pobre no sentido que é esvaziado de Deus, mas no sentido que pertence a Deus. Um pobre de Deus, pobre de Javé. Então, Maria fazia parte desses anauins, desse grupo dos que não tinham perdido a esperança, não abandonaram a lei de Deus, não seguiram outras propostas de vida, mas permaneceram ali, firmes na fé.
E é por isso que então Maria, tendo consciência de que ela é uma pobre de Deus, ela é uma Anauim, ela então diz: ele olhou para a humildade desta Anauim, desta serva. Por isso, então, os louvores de Maria. E depois de considerar o projeto, o trabalho, a maravilha que Deus operou nela como indivíduo, ela então passa a contemplar estas mesmas maravilhas que Deus operou na história do seu povo e, de um modo especial, na vida dos humildes, na vida dos simples, na vida dos pobres, dos Anauim, daqueles que não depositaram a sua confiança nos homens, não pactuaram com os poderosos, mas permaneciam esperando uma resposta de Deus: dá o teu jeito, Senhor. E é por isso que então ela exalta o nome de Deus, mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos abanando, socorreu Israel, seu servo, lembrado-se, não esqueceu nunca, Deus nunca esqueceu, diz Maria, lembrado de sua misericórdia e de suas promessas em favor de nossos pais, Abraão, e dos descendentes dele. Este hino, meus irmãos e irmãs, colocado na boca de Nossa Senhora, é uma espécie de um monólogo, é só ela que fala, mas na verdade ela é uma representante de todos aqueles que, juntamente com ela, são capazes de reconhecer, de colocar na cara um óculos que percebe e que oferece ao indivíduo a sensibilidade de ver a manifestação de Deus na vida da gente e na história da gente. Para isso, é preciso revestir-se da simplicidade e da humildade de Maria. É preciso, pois, revestir-se da sua sensibilidade. É preciso estar no coração de Maria, para então nós também sabermos reconhecer tais realidades. Do contrário, nós não conseguimos ver a partir da nossa materialidade que Deus age na história, donde então a desesperança, donde o desespero, muitas vezes, donde a descrença, donde o agnosticismo, ou seja, a incapacidade de crer, não se crê que possa existir alguma coisa além da nossa matéria. E, maravilhosamente, este hino cantado por Nossa Senhora se prolonga, se propaga ao longo da história, é entoado pelo povo de Deus que confessa aqui com Maria a certeza de que, imerecidamente, Deus nos amou por primeiro. A iniciativa do amor é de Deus. Nós não tínhamos nada, como não temos para oferecer. Por que que Ele se voltou para nós? Por que que Ele se dignou a aparecer nos cenários da história? Por que que nós tivemos diante de nós, pois, a presença do próprio Deus que se manifesta ao longo da história? Alô, Abraão, alô, Moisés, alô, Paulo, alô, Maria. E então se apresenta para nós. Deus toma sempre a iniciativa de vir ao nosso encontro. E neste sentido, meus irmãos e irmãs, nós temos então que renovar a nossa fé nesta misericórdia de Deus, porque é Ele quem começa tudo, é Ele quem vem. O homem sozinho não seria capaz de encontrar-se com Deus. O homem sozinho não é capaz de receber, de acolher o próprio Deus. A Torre de Babel
construída pelas mãos dos homens com a vontade de invadir o céu, não foi capaz disso, porque não é o homem que toma a iniciativa de adentrar na divindade, é o contrário, é a divindade que vem ao nosso encontro. Por isso, a confusão na humanidade se dá porque o homem quis penetrar no céu por própria marra, sem o consentimento de Deus, porque é Ele que deve vir ao encontro dos homens. E isso acontece na vida de Maria, e ela reconhece e canta, porque através dela nos vem o próprio Deus feito carne. Meus irmãos e irmãs, Deus nos conceda a graça dos sentimentos de Maria, do silêncio de Maria, do coração de Maria, do amor de Maria, para que, como ela, saibamos nós também, na companhia do glorioso São José, acolher o próprio Deus que vem ao nosso encontro criança. Vamos fazer um instante de silêncio, deixa alguma coisa boa cair no terreno do teu coração.